Epa, tô confundindo as bolas aí. Deixar o chat só no celular aqui só. E é isso aí, vambora. Isso aí, rapaziada. BTC aí dando uma corrigida. Deixa eu tirar essa situação daqui, colocar uma retraçãozinha de Fibonacci, dali coisa. Pegar essa última correçãozinha aqui de baixo, até o topo que ele fez, 40.455, se eu não me engano. Opa, beleza, ô Joseph, eu vou desenvolver até aí onde você tá com dúvida, beleza? Só pra gente ter uma noção aqui para eu poder dar desenvolvimento aqui no que eu vou mandar. Vou chegar nesse ponto aí. Que a gente pode ver, meu Joseph, principalmente você que tá aí comigo, aqui bateu no 50% dessa retração de Fibonacci aqui, normal, beleza? A gente perdeu as duas médias aqui, as médias móveis, tá? Exponenciais aqui de 9 e de 25. Opa, aqui tá diferente, deixa eu dar uma arrumadinha aqui rapidão. 25 e 9, cadê a de 9? 9 tá certo. Então a gente perdeu essas duas linhas aqui, duas linhas médias aqui. A gente perdeu essas duas linhas médias aqui do gráfico de uma hora, tá? Do BTC. A gente tá vendo de uma hora, tá? Depois eu vou passar pro gráfico maior. Quando a gente perde essa linha, essas médias aqui, a gente tende a buscar exatamente como se fosse um pullback, tá? Porém, a gente já está numa região sobrevendida já. Isso mostra pra gente que possivelmente a gente pode ter uma continuação novamente dessa pernada. Principalmente da pernada que a gente teve de alta aqui. Essa pernada alta aqui pra gente, tá? A tendência do mercado normalmente ele é de corrigir, dar uma corrigida para dar uma respirada para depois continuar essa pernada. Chegando nessa situação sua de região de resistência e suporte, eu faço uma técnica aqui que eu me baseio no Marcelo Ferreira, cara. Ele já é voltado mais para mercado financeiro. Mas o cara é bom demais. E aqui no BTC tá certinho, beleza? Vamos embora. Quando o BTC começou a dar essa queda aqui desde maio, tá? Desde esse período aqui que a gente saiu desse... Eu fiz um vídeo aqui, por isso que está rabiscado. Depois eu vou lançar aqui no Instagram. Depois que a gente... No YouTube. E depois que a gente perdeu esse topo histórico nosso, a gente perdeu esse último fundo aqui dessa pernada na tendência de alta que a gente se encontrava, tá? Deixa eu colocar aqui para você entender. A gente estava nessa pernada, nessa tendência de alta aqui. Deixa eu colocar verde, tá? Para não confundir. Tá? Verde de alta, vermelha de baixa. A gente estava nessa pernada aqui. Fez o topo histórico nos 64 mil e uns quebradinhos, 900 e pouco, 65 mil. Só que a correção dessa pernada, a gente perdeu o nosso último fundo. Tá? E esse último fundo aqui, o que caracterizou nossa perda da tendência de alta foi exatamente essa perda aqui. O pullback foi a confirmação. Ele veio, tentou passar esse topo histórico anterior aqui, perdeu força, tanto que agora começou um aumento aqui embaixo desse volume vendedor aqui. Então a gente confirmou. O que a gente pode ver também que essas médias aqui, tá? As duas médias que eu falei para você, a gente já está no gráfico diário. Essas duas médias elas cruzaram para baixo, por isso que elas são importantes, elas são osciladores de tendência, tá? Então essas duas médias que a gente teve aqui, elas saíram, elas cruzaram para baixo. Então quando as duas médias mais curtas, tá? As de 9 e as de 25, elas se cruzam. Então vamos supor que a de 9, que é a mais curta, cruza com a 25, que é a segunda mais curta, né? A tendência dela é ter como que eu posso falar? Cruza para baixo, tem uma tendência de baixa curta, tá? Por se tratar de médias curtas. E quando a gente tem o cruzamento para cima, a gente também tem uma tendência de alta curta também. Belezeira? Então aqui a gente teve o cruzamento para baixo, tentou voltar para cima naquele pullback, mas a força foi diminuindo aqui. E aqui foi aumentando, tanto que a gente teve esse pivô de baixa aqui. E a gente ficou lateral no mercado. Belezeira? Então a gente chegou aqui nesse mercado lateral. Então eu fiz aqui, eu peguei peguei esse canal que ele fez, tá? De resistência, que ele veio direto, respeitou aqui nos 35 e ficou. Por mais que tenha uma sombra aqui para baixo, tá? Ele acabou respeitando aqui os 30 mil
e fechou acima dos 35, na região onde a gente se encontra agora. Eu vou tirar as médias aqui só para a gente conseguir ver no Price Action. Aí, belezeira. Aí o que acontece? É isso aí, Joe. Isso aí, rapaziada. Quem tiver aí, tamo junto. Tava explicando aqui, quando a gente pegou essa lateralização aqui do preço, tá? A gente começou a fazer uma força lateral, né? A gente não saía dentro desses canais aqui, dos 40 mil até os 35 mil. Tá? A gente teve os rompimentos aqui para baixo, então o que foi que eu fiz? Eu peguei e tracei esse canal que o Bitcoin se encontra agora, se encontrava nos 35 mil, só passei para baixo só. Então foi exatamente onde ele respeitou, tá? Eu fiz a projeção desse canal para baixo, como ele se encontrava numa tendência de baixa, eu fiz uma projeção para baixo e o canal exatamente encontrou aqui, tá? Exatamente no suporte dos 30 mil, 30.180. Então como que eu posso planejar para baixo, projetar para baixo uma possível perda, tá? desse suporte dos 30 mil? Eu faço a medição do canal e traço ele para baixo. A gente tem que lembrar que sempre dentro desses canais aqui assim, os 50% dele é muito importante. Normalmente faz suporte e resistências dentro desses canais de referência aqui, desses canais em que o mercado se lateraliza, tá? Ele se consolida. Então, quando ele faz essa lateralização, 50% é sempre respeitado e 100% também é sempre respeitado. Então sempre vai ter uma zona de divergência ali entre os compradores e os vendedores, tanto que formam resistências e suportes dentro desses locais. Belezeira? Então eu vou traçar aqui só para vocês entenderem o que eu estou falando, rapaziada. Presta atenção aqui nos 30... Deixa eu dar um zoomzinho aqui maior para vocês verem. Deixa eu ver como que tá só aqui a visualização da bagaça. Aí, rapaziada. Então vamos embora. Como vocês estão vendo aqui, nos 50% desses canais, normalmente é resistência e suporte, tá? Então, quando a gente tem resistência e suporte nos 50%, a gente sabe que vai ser um local normalmente, de divergência. E é exatamente onde está o preço agora, nos 50% deste canal. O preço do Bitcoin agora está fazendo suporte, está fazendo resistência nessa parte do canal do que a gente se encontrava, dos 35 mil até os 40 mil, belezeira? 50% é exatamente onde que ele está agora. Se a gente passar para os 34 mil dólares aqui, para os 34 mil dólares, para os 4 horas aqui, para o gráfico de 4 horas, tá? A gente se encontra sobrecomprado aqui nessa região do RSI, tá? O RSI estocástico, tá? E dentro desse canal, igual eu estava falando para você, a gente vai ver melhor agora, tá? Dentro do 4 horas, que é um tempo gráfico um pouco menor que o diário, tá? A gente vê que o preço tá fazendo essa barra de correção que está fazendo um pouco mais forte agora, ela está fazendo resistência aqui nos 50% deste canal que a gente se encontrava, tá? Desde o início da lateralização do preço. Então a gente, desde maio, 2 meses aproximadamente, a gente ficou dentro de dois canais, 40 e 35 e 35 e 30, belezeira? E quando passava dos 35 mil dólares, e quando passava dos 30 mil dólares, ele chegava apenas com as sombras, né? A gente pode ver aqui, ó, nessa região aqui que a gente só tem sombra, tá? Que chega até essa região com força. Mas igual eu coloquei em outros vídeos também, rapaziada, a gente teve uma peculiaridade diferente aqui nessa região, tá? Nessa faixa de preço aqui, que a gente não teve todo o momento desde a queda em que a gente se encontra, tá? Então, deixa eu... Pera aí. Aí a patroa tá chamando. Ah, rapaziada, enfim, a gente estava desde o começo dessa lateralização aqui, a gente não chegava com o preço aqui e se consolidava embaixo. Porém, aqui a gente teve a consolidação de mais ou menos 6 candles aqui embaixo da região dos 30 mil dólares. Então, essa região, as regiões de preço redondo, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 20 mil, normalmente elas são regiões psicológicas do mercado.
Regiões que lá, mais ou menos aquela noia de pessoal colocar número redondo, tal. Então, quando tinha aquela briga, o BTC vai passar dos 20, vai passar dos 30, vai passar dos 40, a gente estava na briga dos 60k. Então é exatamente isso daí, são valores psicológicos, belezeira? Tanto que a faixa dos 30 mil foi uma faixa muito otimista. A gente chegou todas as vezes aqui, se eu colocar o volume aqui para vocês agora, todas as vezes que a gente chegou aqui nessa região dos 30 mil dólares, a gente teve um volume muito forte. Apesar dessa vela aqui muito grande, com uma sombra muito grande, o volume, quando ele bateu aqui, tá? Quando o preço chegou nessa região, aqui dos 180, que bateu, 30 mil, vai, redondo. Ela bateu e a força compradora acionou, tá? O preço acionou todas as ordens compradoras nessa região. Então, bateu e voltou. É isso que aconteceu, tá? Nessas outras regiões aqui, como eu venho falando em alguns vídeos, o pessoal que está aqui agora, eu não sei se me acompanha ou não, mas eu deixo à vontade para vocês me seguirem aí, se vocês estiver ajudando vocês aí, e tamo junto. Rapaziada, então aqui, quando eu estava falando nos vídeos, aqui eu explicava a minha tese, por que eu acho ainda que se o BTC não bater, superar os 40 mil dólares e fizer um suporte acima dos 40 mil dólares, eu acho que o BTC, ele não, a gente está dentro, tá? Se ele não passar dos 40 mil dólares, a gente ainda está numa região que a gente se encontra faz mais ou menos uns 2 meses, né? Desde o período de queda. Então, a gente está num hype, né? Desde o momento que a gente teve essa alta aqui, esse rompimento para baixo, esse rompimento para baixo foi exatamente um dia antes daquela conferência com Elon Musk, com o Jack Dorsey, com a Kate Wood e dali coisa. E aí a gente teve logo após, até antes, começou um hype em cima, tá, do que poderia ter acontecido, o que poderia ser falado. Até tiveram algumas pautas legais lá, né? Algumas pautas que normalmente eu acho que é até desnecessário, vindo de alguns pontos, né? Eu até falo num vídeo que eu tenho aqui no canal já, se vocês quiserem ver depois. Eu falo a respeito de até uma ironia quando se fala tipo de energia limpa do BTC, né? E também em relação às pessoas que falam, né? Principalmente quando o Elon Musk ele falou que não aceitaria, a Tesla não aceitaria mais Bitcoin por causa da energia que gasta. Porém, beleza, ele faz os carros elétricos e tudo mais, tal. Porém, rapaziada, a gente tem que entender que o processo para até chegar naquele carro elétrico também exige um gasto de energético muito grande, tá? Como que eu posso falar? Os minérios que são extraídos para poder fazer a placa de não sei o que, dali coisa, eu não entendo muito disso daí. Mas existem muitas matérias, se vocês forem atrás, tá? Se vocês forem buscar a respeito do que acontece, do que tem, né? Então, pode ter certeza que você vai encontrar muita coisa a respeito desse... Manda um salve aí, rapaz, se tiver pergunta, hein? Se deixar eu fico falando. E é isso aí, rapaziada. Se você tem alguma... Se você for procurar atrás dessas notícias, você vai encontrar tudo. Você vai encontrar tudo que você precisa. É só você ter um pouquinho mais de foco. E também de vontade, rapaziada. Eu vou indicar uns livros pra vocês aqui. Aguenta só um minuto que eu vou pegar, que eles vão estar aqui. Aqui é o seguinte, rapaziada, ó. Primeiro livro que eu tenho para indicar para vocês, se vocês gostam mais de uma narrativa, deixa eu ver se eu tô aparecendo certinho aqui, tá? Se vocês gostam mais de uma narrativa, gostam de um negócio envolvendo uma história, esse daqui é o criador, tá? É o mesmo que fez o filme, o livro que originou o filme da rede social, aquele do Mark Zuckerberg, beleza? Esse daqui é da hora, mano. Isso aqui dá uma história brava. Você vê os dois lados, né? Você vê o lado do Mark Zuckerberg, que foi cuzão. Se ele estiver me ouvindo também, fazer o quê? E aí você mostra as histórias do pessoal que acabou confiando desde a época de 2011, 2012, ali mais ou menos. Eles começaram numa aventura mais firme com o Bitcoin, investindo milhões, se tornando uma das primeiras baleias, né? Uma das primeiras baleias de Bitcoin. Então, tornou um fundo de investimento, tanto que os donos dessa história aqui, as pessoas que protagonizaram essa história aqui, elas são donas da corretora Gemini, tá? Que são os gêmeos Winklevoss. Enfim, e esse outro aqui, rapaziada, esse daqui ele já é uma visão mais crítica a respeito do Bitcoin. Tá? Do Bitcoin, das criptomoedas, enfim, né? Tem uma parte mais
como que eu posso falar? Uma parte mais crítica, né? Uma parte mais ver os dois lados, né? Para quem gosta mais de olhar as duas narrativas para entender. Porém, eu vejo esse livro aqui como uma pessoa que quem escreveu ele não é muito afim dessa pessoa, né? Não é muito afim dessa pessoa, não é muito afim, tá? Não é muito entusiasta do BTC, né? Ele não é uma pessoa que é muito animado com essa criptomoeda, tá? Mas só que